Bom dia. Na aula de hoje falaremos um pouco a respeito do acesso livre. Conforme vocês viram nas aulas anteriores, entenderam que o periódico científico é o principal veículo para a comunicação da ciência e se formalizou, portanto, como o registro dessas publicações entre os pesquisadores. No entanto, a partir da década de 80, ocorreu o que vem a ser chamado de crise dos periódicos. As grandes editoras monopolizavam esses periódicos científicos de forma a cobrarem bastante caro pelas tiragens, e as bibliotecas, então, eram submetidas a comprar estas licenças para, então, oferecerem aos seus usuários. Faziam assinaturas mensais para que os usuários, então, pudessem acessar essas pesquisas. E isso tornou bastante difícil a utilização dessas revistas, porque era muito caro para fazer essas assinaturas. Então, as bibliotecas possuíam poucos exemplares, né, por conta dos custos, dos altos custos para manter essas edições. Outras questões de limitação também em relação à recuperação da informação, que ficava restrita ao meio. Ou seja, para o pesquisador utilizar essa revista, ele precisava solicitar à biblioteca, né, o envio de um determinado artigo para que ele pudesse ler este artigo. Então, claro, a abrangência e o acesso eram bastante limitados. Por conta disso, surgiram o que vem a ser chamados os movimentos em favor do acesso livre, a partir do surgimento da web, na década de 90. Então, várias entidades, setores ligados à área da ciência se manifestaram em favor do que se vem a ser chamado acesso livre. Profissionais, pesquisadores, bibliotecários, cientistas, pessoas ligadas à área da informação, criaram este movimento que vem a ser o movimento em favor do acesso livre, então que surge a partir da web, né? Foi quando então começaram a surgir as primeiras revistas eletrônicas, os primeiros periódicos eletrônicos. O marco inicial do acesso livre ocorre em 1991 com Paul Ginsparg, que é chamado então o Open Access Information, 1999. É o que nós vamos falar agora, então. As iniciativas de acesso livre, então, surgem como políticas públicas de acesso livre. O primeiro manifesto em favor do acesso livre é o de Budapeste, o Budapest Open Access Initiative, que surge em 2002, que defende a ideia de que o acesso livre deve disponibilizar de forma gratuita as pesquisas, de modo que o usuário possa acessar, ler, baixar, copiar e imprimir sem barreiras ou custos. Esses manifestos e essas iniciativas, então, consequentemente, provocam grandes mudanças em relação à gestão dos conteúdos digitais, em relação ao acesso e à recuperação dessas informações. Em 2005, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia lança no Brasil uma iniciativa, né, em favor também, chamada Acesso Livre à Informação Científica. Aqui neste link vocês podem acessar e ler para ver como é o texto dessa iniciativa. Então, que surge para organizar a informação científica de acesso livre no Brasil.
E o que significa o termo acesso livre, Open Access? Significa disponibilizar a informação online, acessível, livre de custos, acessível imediatamente e livre da maior parte das restrições relativas aos direitos autorais e licenciamento. Então, vocês imaginem o quanto foi importante este evento histórico no campo da ciência. Até então, até a década de 80, as pessoas então tinham um acesso bastante, como eu falei, bastante restrito e limitado às revistas científicas, por conta da questão dos custos mesmo, né? Dificuldade de acessar em bibliotecas, porque as revistas eram pagas. Com o advento então da web e deste movimento de acesso livre, toda e qualquer pessoa tem direito a acessar essas pesquisas de forma gratuita. Então imaginem o ganho disto para a área da ciência. Portanto, o Open Access significa promover o registro e a disseminação da produção científica brasileira em consonância com o acesso livre à informação. Estabelecer uma política nacional de acesso livre à informação científica e buscar apoio da comunidade científica em prol do acesso livre à informação científica. Então, os principais objetivos do acesso livre agora no Brasil. Eu vou deixar meio pouquinho dentro. E o acesso livre é aberto para que documentos? Vamos ver. Essencial a cerca de 2,5 milhões de artigos que são publicados por ano a nível mundial, cerca de 5.000 revistas de todas as disciplinas acadêmicas. Então, ele está direcionado principalmente à área das revistas científicas, dos periódicos. É opcional a comunicação de teses, dissertações, artigos que não foram avaliados, monografias, e não se aplica, claro, à área dos livros, né? Porque os livros obtêm receitas e de uma outra forma em um outro campo de aplicação financeira, digamos assim. Então, o acesso livre vem a ser aplicado basicamente no campo das pesquisas. Justamente porque o que se questiona é que, como as pesquisas são provenientes de dinheiro público, de investimento público, é justo, nada mais justo que essas pesquisas possam ser acessadas por esses públicos que investem nesta ciência. Então, tornar a ciência visível e de forma democrática para todas as pessoas. Este boom é um verdadeiro boom da ciência brasileira, no caso da divulgação em acesso livre. Então, provocou um grande aumento aí de novos. Então, a partir do acesso livre, vocês podem perceber que ocorreu um grande aumento de novos registros na plataforma ISSN. O ISSN é um registro, digamos assim, um número, né, que registra as publicações científicas, é um número internacional normalizado para publicações seriadas. Então, as revistas obtêm um selo que se chama ISSN e os livros obtêm um registro que se chama ISBN, ok? Então, aqui para vocês terem uma noção, só para vocês verem o crescimento, então, o início, né, da criação do acesso livre, foram registrados 684 periódicos.
com a criação do acesso livre, em 2019 já tínhamos mais de 1 milhão de novos periódicos registrados. Então, ampliou e muito o acesso à informação, que até então era restrita e presa, digamos assim, restrita e inerente ao campo impresso. O Open Access se aplica, o acesso livre, se aplica às bases de dados de pesquisa. Vocês já viram alguma coisa na aula passada, né? Que eu mostrei para vocês, por exemplo, o portal de periódicos da UFSM, né? Que é, então, proveniente do acesso livre. Vocês adentraram e conheceram um pouquinho mais. Se aplica também às redes sociais, ao selinho do Creative Commons, que depois vocês vão ver um pouquinho mais à frente o que é, e basicamente os periódicos científicos eletrônicos. Temos várias bases de dados de pesquisa que são de acesso livre. Eu citei algumas aqui para vocês verem, depois vocês vão poder adentrar essas bases de dados e conhecer um pouquinho mais. A base Thomson, URSS, Oyster, a Doage. Então tem várias bases de dados. O Open Access se aplica também à ferramenta Creative Commons, que é uma ferramenta de direitos autorais que permite, né, manter os direitos autorais no campo do digital. Eu deixei aqui um linkzinho para vocês assistirem ao vídeo que explica um pouco mais a respeito do Creative Commons. Então é legal vocês fazerem uma pausa aqui na aula, adentrarem aqui ao hiperlink e assistirem a este vídeo para entender um pouquinho mais o que seria o Creative Commons, que é um registro de direitos autorais que foi criado a partir do acesso livre. Um outro exemplo de aplicação do acesso livre, voltado agora para as redes sociais, é o academia.edu, que é, na verdade, um portal em que todos os pesquisadores podem se registrar e se cadastrar, pesquisadores do mundo todo, estudantes, cientistas, pesquisadores, professores, se registram ali e no registro inserem a sua área, seu campo de atuação. Então aqui é possível fazer contato com diferentes pessoas e de diferentes áreas de estudo. Inclusive vocês também podem se cadastrar como estudantes da UFSM, curso de vocês. Então se vocês façam aqui o login, olha, inscrevam-se nessa base de dados, nesse portal aqui, que é bem interessante para vocês se cadastrarem, ingressarem no campo da ciência, conhecerem pesquisadores que atuam em diferentes áreas no mundo todo. E, finalmente, o acesso livre se aplica aos periódicos científicos, né? É inerente mesmo a esta área. E para essa aplicação é utilizado o software que se chama SER, que é um sistema eletrônico de editoração de revistas. Então é um software que foi desenvolvido justamente para a construção e gestão das revistas em meio eletrônico, com a utilização do acesso livre, das políticas de acesso livre. Ok? Então depois eu vou mostrar para vocês a interface do SER. Vocês já visualizaram, na verdade, quando adentraram o portal de periódicos da UFSM, vocês visualizaram essa ferramenta, esse software. Então o portal foi desenvolvido com a utilização do software SER, que permite que o autor submeta os artigos, que o editor
encaminha esse artigo para avaliação, certo? Então é possível que o autor acesse e leia a revista, é possível que o leitor acesse e leia a revista, o autor encaminhe o artigo para avaliação, o avaliador faça o seu parecer. Então, todos as pessoas que atuam nas revistas científicas acessam esse software com um login e uma senha. Esse software, então, permite padronizar as informações, ofertar em acesso livre aberto à publicação, né? É possível utilizar recursos oferecidos para editoração e publicação, realizar também o gerenciamento das etapas da editoração, aí no caso o editor que tem todo o acesso à gestão desta revista, e preservar o conteúdo digital. A primeira revista científica que foi criada com a utilização desse software C foi a revista Ciência da Informação, em 2003. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, tá?